Mas o princípio de moral, de ética, de pudor, de temor, de reverência, no templo de Salomão e no tabernáculo, se aplica na igreja. Pedro, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real de Deus. Sacerdócio. Veja que há uma responsabilidade e uma tarefa pesada, responsabilidade na vida da igreja, porque naquela época, na antiga aliança, era só a família de Arão, que era sacerdote e sumo sacerdote. Hoje não, é toda a igreja. Pedro escreveu que toda a igreja é sacerdócio real. Então os princípios moral da lei se aplicam no Novo Testamento. Não no sentido de sacrificar animais, porque se cumpriu tudo a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que aqui há uns defeitos no sumo sacerdote ou no sacerdote, que se ele tivesse defeito físico, não poderia entrar no tabernáculo, jamais poderia ser escolhido e separado para o sacerdócio ou para o sumo sacerdócio. Não poderia. Não é que Deus faz acepção de pessoas, é porque esses defeitos não poderiam ser levados e ser consagrado a sacerdote, porque esses defeitos, louvado seja Deus, os impedia. Porque o sacerdócio e o sumo sacerdote, na lei levítica, apontava para o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote por excelência, que era Jesus Cristo de Nazaré, que viria após alguns anos à frente, sem defeito, sem nenhuma mancha, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Deus e Salvador. Veja que os animais também não podiam ter defeito. Nem os animais. Se você abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do capítulo 2, a respeito da instituição da Páscoa, o animal, quando foi instituída a Páscoa no Egito, na libertação do judeu, o bode e o carneiro foi separado no 10º dia do mês. Ele foi sacrificado no 14º. Por que ele foi sacrificado no 14º? Porque durante 4 dias o sacerdote o examinava para ver se ele não tinha defeito. Todo animal que chegava na porta do tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão, ele era examinado pelo sacerdote, se ele não tinha mancha, se ele não tinha um corte, se ele não tinha uma verruga, se ele não tinha uma mancha no olho, se ele não era caolho do olho, porque senão ele não podia ser oferecido, porque apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, realizado na cruz do Calvário. Defeito humano, Deus não faz acepção de pessoa, claro que não faz, mas há toda uma didática, há toda uma lógica que aponta para Cristo. Apontava para o sumo sacerdote perfeito, que era Cristo. Os animais apontava para o sacrifício perfeito, que é Cristo. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? O que todo crente ou líder não pode ter? Eu coloquei crente aqui, líder, porque todos nós somos líderes, irmãos. O pastor é líder, a pastora é líder, eu sou líder lá na minha casa. O jovem também é líder, o jovem que está trabalhando, arrumou emprego agora. Nossos netos, né? Nosso filho, né, irmão Elias? Nosso neto, o Pedro, está trabalhando, está trabalhando em empresa grande. Não vou nem falar, não, depois ele dá o testemunho aí. É líder lá, vai trabalhar e quem sabe não vai ser um grande líder nacional e multinacional. Todos nós somos líderes, de alguma forma. Todos nós, mas principalmente aqui na igreja, nós temos também uma liderança. Todos nós somos líderes e nós devemos zelar por elas. O que todo crente ou líder não pode ter? Baseado nesse texto, haja visto que toda a igreja ela é um sacerdócio real de Deus. Você jovem, você menina, você moço, você amigo, irmão que está nos visitando. A palavra em 2 Pedro capítulo 2, 16, diz que você é sacerdócio real. Ou seja, todos nós podemos chegar diante de Deus e dobrar o joelho e orar a Ele e prestar um sacrifício de adoração e louvor a Ele, louvado seja Deus. Todos nós. Na antiga aliança era só o sacerdote e o sumo sacerdote, ninguém mais, porque ele era o representante legítimo de Deus diante do legítimo representante de Deus diante do povo. Quando o sacerdote entrava no templo, no tabernáculo, oferecia, toda a nação de Israel entrava dentro do tabernáculo por meio do sacerdote e do sumo sacerdote.
Hoje não, toda a igreja entra. Louvado seja Deus. Se nós, todo mundo aqui dobrar o joelho, a partir de agora, todos nós estamos diante do tabernáculo de Jeová Celestial e adorando a Ele na beleza da tua santidade. Pode passar. Não pode ter cegueira. Veja que o primeiro tópico era que ele não podia ter cegueira, sem visão espiritual. É triste, irmão. Nós estamos vivendo uma época difícil. O pastor falou aqui que vai falar na terça-feira. Mas é uma realidade. E para nós hoje termos visões, nós temos que voltar, nós, quando eu digo nós, mas aqui eu primeiro, voltar a ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, de leitura bíblica. Porque se eu não orar, não jejuar e não consagrar, eu não conseguirei ver além da parede, eu não conseguirei ver além da porta. Ter vista, ter olhos é diferente de ter visão espiritual. Visão espiritual é outra coisa, louvado seja o nome do Senhor. Não é ter vista, ter visão espiritual não é ter vista. Louvado seja Deus. Visão espiritual é enxergar além da maioria. Deus deu à igreja uma tarefa de ser sacerdote real e deu uma unção, uma revelação toda especial para ela enxergar além da maioria. Nós estamos vivendo uma guerra no Oriente Médio. O jornalista, a imprensa no mundo inteiro, balança a palavra para cá, fala uma coisa ou outra, mas a igreja sabe que Jesus está no controle. Ele governa para o século do século, e na hora certa, Ele vai dar uma resposta ao Oriente Médio, todo mundo e todos os governantes, que Ele nunca deixou de governar e vai continuar governando para o século dos séculos. Vai dar uma resposta. Eita glória, pode ser hoje, pode ser amanhã, aleluia, a igreja está para ser tirada, aí irmão, a mão de Deus vai descer, e Ele vai operar, louvado seja Deus, amém. Sem visão espiritual, Geazi, primeira Reis, deixa eu ver aqui, acho que é primeira Reis mesmo, segunda Reis capítulo 6, o rei da Síria perseguindo Eliseu, porque Eliseu via tudo o que o exército inimigo fazia, ele falava para o rei, se não me engano, o rei Acabe, o que estava acontecendo. Aí o rei da Síria disse, mas o que está acontecendo? Aí um servo de Ben-Hadad, não estou enganado, disse, não, é Eliseu. Ele mostra tudo para Deus, mostra tudo para ele, e ele sabe o que nós movimentamos. Aí o rei da Síria disse, não, então chama aí uma dezena, uma centena de homens, traz ele para mim. Traz ele preso, ele vai ter que explicar para mim. Estava na cidade de Dotã. Aí o exército da Síria cercou a cidade. Geazi levantou de madrugada, o dia clareando, e quando ele sai à porta da casa de Eliseu, onde Eliseu estava hospedado, que ele vê o exército da Síria cercar a cidade para prender Eliseu, ele volta para trás e clama Eliseu, Eliseu, meu senhor, nós estamos cercados. Aí Eliseu disse assim, de que? Ele disse, o exército da Síria está nos cercando. Ele disse, por onde você viu? Onde senhor? Não, eu olhei lá embaixo. Ele disse, olha para cima. Você está olhando para baixo. Ereixuí canta. Olha para cima. Quando Geazi olhou para cima, oh, louvado seja Deus, toda a cidade de Dotã estava rodeada de cavaleiros e cavalos de fogo, protegendo um servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu representa a igreja está protegida por cavalos e cavaleiros de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte? Davi diz, não, senhor Davi, você é pequeno, você está aí novo, 17, 20 anos, não sei bem. Olha o tamanho dele, ele tem 3 metros de altura, olha o escudo dele, olha o tamanho da lança, o escudo pesava quase 70 quilos, não sei, a lança mais uns 50 quilos, ou talvez uns 40, mas era pesado. Aí Davi disse, não, para mim não é problema, quanto mais grande, melhor é, porque a pedra eu não vou errar a pedrada, louvado seja o nome do Senhor. Deixa ele vir, eu vou a ele no nome do Deus que fez os céus e a terra, o nosso Deus. Visão, irmão, visão espiritual. Enquanto os outros diziam, ele é grande, ele disse, não, eu estou olhando a testa dele. Eu não estou olhando o tamanho dele não, o meu negócio é a testa. Se eu conseguir ver a testa dele, para mim já é suficiente. A pedra foi na testa dele. Amém? Bem rapidinho. Pode passar. Não pode ser coxo ou paralítico, incapaz de avançar.
por isso que o sacerdote lá não podia ser coxo. Ou paralítico, não podia avançar. Não pode avançar, louvado seja. Incapaz de avançar. Perdeu força para movimentar. Por isso que ele não podia avançar. Não podia ser escolhido. Perdeu força para avançar. Moody, um dos maiores evangelistas do século XVIII, ele disse: quem move o mundo é porque está sendo movido por Deus. Quem move o mundo é porque está sendo movido por Deus. Se a igreja move o mundo, evangeliza o mundo, prega para o mundo, e muitos lá do mundo vêm para a igreja, é porque a igreja está sendo movida por Deus. Quanto está sendo movido por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então sai dessa paralisia, sai desse comodismo, movimente, caminha, anda, porque você não é paralítico espiritualmente falando. Eu estou falando no sentido espiritual. São características espirituais falando do crente nos dias atuais. É a aplicação. Interpretei o texto no tabernáculo, os bodes, os animais, sacrifício, o sacerdote. Agora eu estou fazendo uma aplicação para a igreja. Amém? Terceiro. Não podia ter nariz chato. Não podia ter nariz chato, não. Chato, amassado. Interessante. Não podia ter nariz chato. Dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar. Dificuldade para inspirar. Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3:16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra inspirar é soprar para dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm sido inspirados por Deus aí? Ou seja, Deus tem soprado dentro de você a revelação, a palavra, o conhecimento, o discernimento. Se Deus tem revelado, se Deus tem te inspirado, você não tem nariz chato, espiritualmente falando. Não podia ter nariz, dificuldade para respirar e para inspirar. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Crente sem inspiração. Crente sem inspiração tem dificuldade para inspirar o que vem de Deus. Ou de inspirar para Deus. Irmão, se eu tenho o nariz chato, quando eu digo nariz chato no sentido espiritual, eu tenho dificuldade de inspirar, ou seja, de Deus soprar dentro de mim as revelações, a palavra dele, eu vou ter dificuldade de inspirar o meu próximo. Na hora de pregar, de evangelizar, na hora de falar de Deus, que inspiração que eu tenho? Porque se eu não estou inspirando aquilo que vem de Deus, quanto tem inspirado as revelações de Deus nesta noite, pode levantar a mão e glorificar a Deus. Por isso que Paulo diz, toda a escritura é divinamente inspirada. Ninguém escreveu uma vírgula sequer do texto pela sua vontade própria. Foi Deus que inspirou. Ainda que os apóstolos, os profetas escreveram, mas tudo vem da parte daquele que está assentado no trono e governa para o século dos séculos. Daqui não pode tirar nada e nem aumentar nada. Porque toda a inspiração, toda ela é inspirada. Passou disso aqui, irmão. É por isso que para mim aplicar a Bíblia, interpretar a Bíblia e aplicar, eu tenho que ler texto e contexto. E o texto e o contexto, às vezes, está no costume, na tradição, está na cultura judaica, porque talvez, às vezes, eu vou ter dificuldade de aplicar o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quem tem dificuldade de inspirar Deus, tem dificuldade de inspirar os que estão à sua volta. Ou seja, se eu não inspirar aquilo que vem de Deus, o Espírito de Deus na minha vida, nas minhas orações, na minha dedicação a Deus, na minha particularidade com Deus, como que eu vou inspirar aqueles que estão à minha volta? Os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos, os meus parentes, se eu não tenho inspiração? Se o meu nariz é chato, quando eu digo, tu bota uma vez, no sentido espiritual.
Louvado seja. Quando eu me converti, que eu entrava aqui na porta da igreja, eu converti na outra igreja, quando eu vi o pastor Zé de Carvalho, foi o meu primeiro pastor aqui na minha igreja, quando eu vi o pastor Osório, os demais irmãos sentados ali no púlpito, o meu maior sonho era um dia pôr uma gravata e sentar no púlpito. Eu ficava olhando o pastor pregar, os obreiros pregar, o pastor falar, o meu primeiro pastor que foi o pastor, e eu falava, um dia eu quero sentar lá. Eles me inspiraram, e o Espírito Santo me instigou, me trabalhou no meu interior, e hoje eu estou aqui, para a glória e honra do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, não podia ter membros demasiadamente grande, perna. Não podia ter perna ou braço comprido. Está ali, ó. É achar que é muito grande para tarefas pequenas. Tem crente que é assim, irmão. Tem obreiro, irmão, que ele, quando ele é cooperador, me permita falar aqui, nós somos crentes mesmo, irmão. Então, crente tem que aprender até levar uma rapadazinha, embora glorificando a Deus e sapateando no Espírito Santo. Tem crente, irmão, que ele fica doidinho para ser separado do cooperador, a diácono, e quando ele é presbítero, irmão, ele não dá conta de pegar a vassoura e varrer lá fora. Eu sou presbítero, ele língua estampa para os quatro cantos. Não, irmão. Quanto mais é dado, mais é cobrado. No sentido de ministrar, mas no sentido de ser servo. De servir a igreja. Se o pastor falar para mim, ô mozeadão, hoje você não vai sentar no púlpito, você vai sentar lá na calçada, e vai varrer a calçada, e vai pegar o barro da calçada, eu vou, porque eu vim para ser servir, não para ser servido. Você pode glorificar a Deus? Não, mas tem gente que tem os membros demasiadamente grandes. Não posso não. Sou presbítero da igreja, sou pastor, sou missionário. Agora meu trabalho é missão. Mas não sai nem da porta para fora para pregar o vizinho, para pregar para o vizinho. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Nós vamos partir aqui já, rapidinho. Quem cresce além da conta, não pensa no próximo. Tem muito crente que é assim, mas já ouviu falar no crente eucalipto, que é só ele que cresce, ninguém cresce do seu lado? Quem cresce demasiadamente não vê quem está lá embaixo. Ou seja, quem está começando no ministério, quem está começando na fé. É claro que a gente tem toda uma responsabilidade. O pastor tem uma responsabilidade aqui de zelar pelo púlpito da igreja. Mas ele vai dando a oportunidade de acordo com a conduta, com a moral, com a dedicação das pessoas, dos membros, daqueles que estão chegando. Eu disse aqui na igreja, eu fui congregar em Uberlândia por 6 meses. Eu frequentei a igreja praticamente dois meses. Depois de 2 meses, eu falei 3 minutos no culto de oração. Depois eu falei 10 minutos na escola dominical. Depois eu falei 15 minutos para as irmãs na escola dominical. Depois eu preguei na igreja. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? É claro, ué. Primeiro tem que ver se a pessoa quer trabalhar mesmo para Jesus, não é não? Pode passar os 5. Não podia ter mão quebrada. Não podia ter mão quebrada, mas se tivesse a mão quebrada, não entrava lá, não podia ser escolhido. Está vendo lá? Sem ação, não trabalha. Sem atitude, sem iniciativa. Sem iniciativa. Tem que ter iniciativa. Um alerta aqui para a juventude, para os mais novos, obreiros mais novos. Ei, pastor, nós já estamos passando, 63 anos. Eu tenho 27 anos para 28, pastor Zé do Carmo um pouco. Nós já estamos passando, né, pastor Zé do Carmo? Daqui um pouquinho, irmão, nós vamos vir na escola dominical, olha lá, no culto de ensino, olha lá. Ei, irmãos, Deus te chamou, Deus te escolheu, você te escolheu, você moça, você rapaz, você irmão. Nós vamos sentar na cadeira e vamos só ouvir. Deus tem um propósito, louvado seja o nome do Senhor. Então coloca a mão na obra, trabalha, tem iniciativa, tem atitude, louvado seja Deus. Trabalha, não pode ser meus membros demasiadamente grande, achar que no tempo certo não precisa fazer nada. A questão do membros demasiado achar que não pode fazer nada, tem um texto que eu acho maravilhoso, voltando um pouquinho, o tópico 3 de Jesus, no capítulo 3,
no capítulo 13 de São João, capítulo 3, quando Jesus acaba de ministrar, está sentado na cabeceira da mesa, na cadeira. E como líder que ele é, e era, e é até hoje, ele está sentado na cabeceira da mesa, na cadeira. Ele levanta da cadeira. Tem muitos que não levantam da cadeira, só quer ficar sentado na cadeira. Ele levanta da cadeira, vai lá no quarto, no compartimento da casa, coloca uma toalha. Toalha ali, no original, é roupa de escravo. Coloca uma vestimenta de escravo e vem e começa a lavar os pés dos discípulos. Rei dos reis, governa para o século do século, criou todas as coisas, deu exemplo de servo. Quanto é servo aqui pode levantar a mão e glorificar a Deus? Seis. Não pode ter pé quebrado. Quem tem pé quebrado espiritualmente, ou seja, não pode ser oscilante. Ora em cima, ora embaixo. Irmão, tem crente que é assim. Tem hora que até para os quatro cantos, língua estranha, culto de oração e revelação e mais não sei o quê. De repente, 2 meses, 3 meses, está chué. É claro que todos nós passamos por luta e provação. Todos nós passamos por dificuldade, irmão. Você acha que eu não passo, não? Tem madrugada que eu levanto e choro na presença de Deus. Não vou falar os detalhes, mas eu choro. Mas eu sei que aquele que me chamou e me escolheu e habita aqui dentro, vai me dar a vitória na hora certa. E vai te dar também a vitória para a glória do nome dEle. Sem equilíbrio emocional e espiritual. Começa bem, mas não termina. Ou então termina mal. Deus, quando deu a medida do templo de Salomão para construir, Salomão constrói, e há os detalhes espetaculares, maravilhosos. Deus disse assim, constrói 2 colunas. Você vai ver as 2 colunas praticamente na entrada do templo de Salomão. Por que Deus mandou construir 2 colunas de cerca de 9 metros de altura? Para dar sustentabilidade ao templo. Para dar equilíbrio ao templo. E eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. E as colunas apontam para Deus, que me traz equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual. Apesar das lutas, dificuldades, você vai caminhando na tua casa, na tua família, com a tua esposa, com o teu esposo. As lutas vêm, a dificuldade vem, o casamento não está muito bem, mas vai ter dia que eu vou ter que olhar para o rosto da minha esposa e dizer, não estou bem contigo, mas eu te amo, vem para cá que hoje a parede vai balançar. É assim, irmão. Você pode dar um glória a Deus aí? É equilíbrio. Para frente. Não pode ser corcunda. Só olha para baixo. O sacerdote não podia ser corcunda. Visão terrena. Irmãos, e hoje nos últimos dias, é difícil, irmão. É crente que ele demonstra uma espiritualidade, mas agora que a luta vem, ele, como eu já disse, porque está olhando só para baixo, só para as coisas de baixo. Ontem compra o carrão, carrão. Casona bonita, pintada, ele já esquece. Deixa para lá. Se apega às coisas terrenas. Primeiro lugar é o reino de Deus. Primeiro lugar é o rei de... Não posso ser corcunda, irmão. Eu tenho que olhar para cima. Lembra da mulher? Deixa eu ver se eu marquei aqui. É Lucas capítulo 13, se eu não estiver enganado, que ela era corcunda e estava no templo 18 anos. Aí Jesus, na sinagoga, Jesus entra na sinagoga e vem a mulher, ela está sentada no meio do templo, porque naquela época as mulheres sentavam do meio para trás. Ela não podia ser, vir à frente. Aí Jesus disse, vem para cá. A partir de hoje você não vai ser corcunda mais não. A partir de hoje você vai endireitar. Se tem alguém corcunda olhando para baixo, olhando para as coisas desse mundo, olha para cima, porque o nosso autor e o consumador da nossa fé está para tocar a trombeta e levar a sua igreja para morar com ele para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Ixi, Jesus amado, já foi embora. Então vamos correr aqui. 8. Não podia ser anão. Não podia ser anão. Anão, Deus não fazia acepção, e nem faz, irmão. Mas esses defeitos físicos não podia. Como eu disse, apontava para o sacerdócio prefeito de Cristo.
Não podia ser não. Deixou de crescer. Tem gente que começa bom demais, cresce de repente. Isso é no emprego, isso é na vida secular, isso é no casamento, isso é na família, isso é na igreja, irmão. Quantos não estão abandonando a fé? Consagrado ao presbitério, consagrado a ser evangelista, pastor e até missionário. Deixou o trabalho, uma liderança de trabalho na igreja, abandonou, era professor da escola dominical, pregava aquela beleza. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Você não foi não. Deus te chamou e Ele pode te fazer grande na presença dEle. Pequeno como o irmão Elias aqui, mas grande na presença de Deus. Grande como o irmão Eli ali, mas pequeno, cheio da unção de Deus. Cheio da unção de Deus. Vou beber mais uma aguinha para terminar. Não podia ser não, crescer profissionalmente. Um certo rapaz já tinha alguma experiência de trabalhar em empresa, foi convidado, entregou um currículo numa grande multinacional e ele foi chamado para fazer a entrevista. E ele não foi o único, tinham algumas dezenas de mais para concorrer a uma vaga só. Ele foi o último a fazer a entrevista com o gerente geral da multinacional. Ele sentou diante do gerente da multinacional e a entrevista começou. Ele começou a descrever a respeito da sua família, da sua idade, do seu relacionamento com o amigo, com a família. E aí o gerente virou por alguma hora e disse assim: mas você falou bem da sua vida, do seu currículo, da sua familiaridade com as pessoas, mas e qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho aqui na nossa empresa? Ele disse assim: o meu objetivo, número 1, e o meu sonho é sentar na tua cadeira. Ei, jovem, o meu sonho aqui, o meu projeto dentro da tua empresa é sentar onde o senhor está sentado. O gerente ligou para a secretária e disse: pode dispensar o resto, o emprego é dele. Ele percebeu naquele jovem, que aquele jovem queria crescer dentro da empresa. Queria crescer e com isso ele cresceria e expandia os negócios da empresa e ia produzir também para a empresa. Ei, jovem, você pode glorificar a Deus? Quando o nosso jovem quer crescer dentro da empresa, se ainda não arrumou um emprego, cresça lá dentro, glorifica o nome do Senhor lá dentro, que Ele vai te colocar sentado na cadeira. Para frente. Para terminar. Não podia ter manchas ou máculas morais, não vou falar, depois muita coisa, ministério, mácula no ministério. Não estou dizendo que Deus não perdoa, mas mancha, irmãos, machuca o ministério, estagna o ministério, impede o ministério. Lembra de Abraão? Deus chamou Abraão, o do Caldeu fez uma aliança com ele. Abraão disse: perfeito, Senhor. No capítulo 17, Deus vai falar de novo com Abraão e renovar a aliança. Aí Deus disse assim para ele: anda na minha presença e ser perfeito. E você acha que Deus estava cobrando perfeição de Abraão? É claro que não. Perfeito por excelência é só ele. Deus estava dizendo para Abraão: anda na minha presença. Se você tivesse comunicado comigo em relação à questão de Agar, eu até disse que Quequetura não é Agar. Porque Agar, você leu o contrato que eu fiz com você? Eu li, senhor, mas o contrato que eu fiz com você tem Agar no meio? Não tem Agar. Pois é, você não leu o contrato. Não tem uma segunda mulher na sua vida, mas você arrumou. Era para você, porque tem particularidade, Abraão, que você tem que falar comigo, não é com a sua mulher, não é com o pastor, é diretamente comigo. Você não falou diretamente comigo. Ser perfeito, Deus está dizendo: se você tivesse mirado os teus olhos em mim, que é a perfeição por excelência, não tinha cometido o erro que você cometeu. Mas não tem problema não, Abraão, isso não é problema para mim. Então maravilha, senhor, não é problema para mim, para ti é. Você vai sofrer as consequências. Está lá, Israel e os palestinos, está lá a consequência. Já vem lá de Abraão, irmão, com H. Você pode dar um glória a Deus? 10. De pé para nós fazer uma oração. Não podia ter testículos quebrados, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que gerar descendência. Porque o sumo sacerdote, por excelência, vinha dessa linhagem, que é Cristo.
O perfeito sumo sacerdote por excelência via dessa linhagem. Então, esse defeito físico impedia o sacerdote, o sumo sacerdote, de ter filhos. Por isso que ele não podia ser escolhido. Amém? Crente infrutífero não pode ter, você tem que frutificar. Gente improdutiva, crente olido estéril, não gera vida, não faz sucesso. Josué é o grande líder, um grande líder. Um homem que colocou a nação de Israel dentro da terra prometida e venceu o inimigo. Mas Josué cometeu um erro gravíssimo. Não se preocupou com o sucessor. Não fez sucessor. Você pode ler na Bíblia. Josué não fez sucessor. Não fez sucessor. Não gerou vida no sentido de assumir. Tanto é que a partir de Josué começa a surgir os juízes para governar a nação de Israel, até que por um período de 400 e poucos anos veio o governo teocrático que foi Saul e depois Davi e Salomão. Não gerou vida, ou seja, não se preocupou em gerar um sucessor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, pelo vosso fruto vos... Vamos ler esses dois textos aqui de baixo. 1, 2, 3. Jesus disse. 1, 2, 3. Toda a igreja. Jesus disse, pelos frutos vos... Fomos chamados para gerar vida. Fomos chamados para produzir vida nas pessoas que estão ao nosso lado. Eu vos escolhi para que vão e deis fruto. Deis fruto. Ei, irmão, preste atenção aqui numa coisa que eu vou falar. Serve para mim. Deus não precisa das minhas obras para me salvar. Não precisa de uma vírgula sequer das minhas obras para me salvar. Porque senão o sacrifício dele seria anulado. O meu próximo precisa. O teu próximo precisa. Aquele que está lá na rua, na calçada, no bairro, o teu vizinho. Ele precisa de boa atitude e ação sua. Aí o nome do Senhor será glorificado e eu permanecerei dentro do plano da redenção, da salvação. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, quero te glorificar e quero te exaltar na beleza da tua santidade. Obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pela salvação, obrigado pela redenção. Que nós possamos ser frutíferos, que nós possamos, Senhor Deus, não ter esses defeitos espirituais.